Olá, meus amados, aqui estamos de volta com mais um vídeo especial de estudo da Palavra de Deus. E hoje com um tema bem interessante: a volta de Jesus. Lição 3. Será que Jesus vai voltar? De que forma ele virá? Quais os sinais que antecedem a volta de Jesus? São essas e outras perguntas que nós iremos responder dentro desta lição. Antes de ascender ao céu, que promessa Jesus deixou aos seus discípulos? Aos seus discípulos ele fez a promessa e a nós também hoje. João capítulo 14, versículo de 1 a 3, irá nos responder. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, que promessa Jesus fez? Que iria preparar um lugar e quando fosse, tivesse preparado, ele voltaria. Louvado seja Deus. Quem prometeu é fiel e irá cumprir. Jesus vai voltar. Então, segundo a palavra de Deus, como Jesus voltará a esta terra? De que forma? Eu trouxe a vocês 3 textos especiais da palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 11. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E Mateus 24, 30 e 31, os versos que irá nos responder esta pergunta. Vejamos. Atos capítulo 1, versículo 11 diz a palavra de Deus. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então o texto aqui diz que Jesus virá de forma visível. Quando Jesus veio à terra, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou e foi ao céu, os anjos deram esse recado aos discípulos e a nós também. Da mesma forma que eles viram ele ser assunto ao céu, ele voltaria. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus vem com as nuvens e todo o olho vai ver. Todo o planeta Terra, ao mesmo tempo, verá Jesus voltar nas nuvens do céu. É uma volta visível, audível, presencial. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, diz a palavra de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus virá, queridos, com muito, muito poder e grande glória. E a Bíblia descreve aqui que é rodeado de anjos. Então a volta de Jesus será uma volta presencial, audível, visível. Todo olho o verá. E os sinais? Quais então são os sinais descritos pela Bíblia a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, que antecederia a volta de Jesus? Mateus capítulo 24, versos 6, 7, 10 e 11. Joel capítulo 2, verso 31. Mateus 24, verso 29. E 2 Timóteo 3, 1 a 4 irá nos responder que sinais são esses. Vejamos. Mateus capítulo 24, versículos 6, 7, 10 e 11 diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então aqui Mateus retrata alguns sinais: guerra, rumores de guerra, nação contra nação, terremoto, fome, pessoas traindo umas às outras, odiando umas às outras, surgindo falsas pessoas, falsos profetas, enganando a muitos. Queridos, esses sinais já estão acontecendo há muito tempo. E a Bíblia descreve como sinais que antecedem a volta de Cristo. Joel capítulo 2, verso 31 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol se converter em trevas? Será que isso já aconteceu? Passar o dia inteiro, às 24 horas, no escuro? Sim, amados. No dia 19 de maio de 1780, o dia passou em trevas, o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue. E vocês observam a data. Há quanto tempo atrás isso já aconteceu? Então, quão perto está de Jesus voltar? Mateus 24, 29 relata que as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Queda das estrelas numa proporção bem grandiosa. Será que isso já aconteceu? Sim. No dia 13 de novembro de 1833, houve a maior queda de estrelas do planeta. Queridos, outro evento que já aconteceu há muito tempo atrás. Você pode observar o ano que nós estamos, 2021. E o ano que esses eventos já ocorreram, 1833, Queda das Estrelas, 1780, o sol em escuridão total e a lua em sangue. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Será que isso está acontecendo? Será que nós estamos vivendo tempos difíceis? Sim. Será que as pessoas também, existem pessoas assim? Arrogantes, avarentos, egoístas, irreverentes? Esse último acontecimento agora, desse homem chamado Lázaro, que tem assolado vidas, matando a sangue frio. Queridos, isso é um sinal que Jesus está às portas. Ele disse que viria. E a Bíblia descreve que esses sinais iriam acontecer de uma maneira cada dia mais veloz, porque ele estava perto de vir. Então, segundo a palavra de Deus, o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? Quais são os eventos? O que vai ocorrer? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, irá nos responder essa pergunta. Vejamos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. O que vai ocorrer quando Jesus voltar? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar, queridos, ele vai dar ordem com sua palavra ao ressoar da trombeta de Deus. Os mortos, as pessoas mortas que morreram em Cristo, os fiéis a Deus que já morreram, irão ressuscitar pela palavra do Senhor. E os fiéis que estiverem vivos serão transformados,
serão arrebatados e se unirão com aqueles ali que ressuscitaram naquele momento, os fiéis em Cristo, e vão subir e vão encontrar o Senhor nos ares. Olha aqui que o texto está dizendo, queridos. Jesus não vai pisar nesta terra. Ele vai ficar nos ares. E nós iremos encontrá-lo nos ares. Então, aquelas pessoas, nossas entes queridas, que se foram, fiéis a Deus, sinceros de coração nobre e fiéis ao Senhor, irão ressuscitar. E os que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus serão transformados, diz a palavra de Deus, e se unirão junto com esses que irão ressuscitar e encontraremos o Senhor nos ares. E os mortos que não foram fiéis a Deus, que já morreram, o que acontecerá com eles? Apocalipse capítulo 20, versículo 5, responde para nós. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Irão continuar mortos nos seus túmulos. Quando Jesus voltar, irá ter apenas 2 classes de pessoas, queridos, como a Bíblia relata: os justos e os injustos. E desses justos, muitos já faleceram, já morreram, irão ressuscitar. E os justos vivos, diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, que irão ser transformados. Que coisa maravilhosa. E os injustos, alguns que já morreram, continuarão mortos. Irão ressuscitar após 1000 anos, que nós iremos aprender na próxima lição. Esses 1000 anos, o que são? E os injustos que estão vivos, o que vai acontecer com eles? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, nos responde: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, queridos, os injustos que estarão vivos na ocasião da volta de Jesus irão morrer pelo sopro da boca de Jesus, pela manifestação de sua vinda. Então, de acordo com a Bíblia, por que Jesus ainda não voltou? Mateus 24:14 responde, e 2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz a palavra de Deus. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse aqui é o último evento a acontecer antes que Jesus apareça nas nuvens do céu. A pregação do evangelho. É por isso que você foi escolhido para ouvir da palavra de Deus. É por isso que você está ouvindo nesse momento. Nós pregamos a palavra de Deus porque queremos apressar a volta de Jesus. Queremos que você conheça sobre a Bíblia, sobre o amor de Deus, sobre este Jesus que irá voltar para vir buscar você e a mim. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus, o desejo de Deus é salvar o ser humano. Só que a salvação, aceitá-la, é uma escolha do ser humano. Por isso que ele ainda não voltou. Porque existem muitas pessoas que ainda não o conhecem, não conhecem a sua palavra. O maior motivo, queridos, dessas lições serem estudadas, serem feitas com amor e carinho para você, é para que você conheça sobre a volta de Jesus, sobre o amor de Deus por você. Então, qual será a atitude dos ímpios? Porque a Bíblia chama também os injustos de ímpios. Por ocasião da volta de Jesus, como eles vão reagir quando Jesus retornar? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17, irá nos responder. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos:
caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então os ímpios, os injustos, quando Jesus se manifestar no céu, na sua volta, vão querer morrer. Vão querer pedir para que os montes e os rochedos caiam sobre eles. Eles vão preferir a morte do que estar na presença de Jesus, por não terem acreditado na promessa, por não terem sido fiéis. Essa aqui será a reação deles. E observe que Apocalipse descreve que é de toda a etnia, de toda a classe social, reis, grandes comandantes, rico, pobre, escravo, livre, que não estiver preparado para a volta de Jesus. Mas e nós? Qual será a nossa atitude? A atitude dos justos por ocasião da volta de Jesus? Isaías capítulo 25, verso 9, responde, queridos, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha só, louvado seja Deus! Essa é a sua atitude. Você que tem sido fiel a Deus, você que está ouvindo esta mensagem, porque Deus tem um propósito na tua vida. Se você parou para ouvir, assistir esse vídeo, você é um filho de Deus. Você anela conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você espera o encontro com Jesus. Você vai exultar. É assim que nós estaremos. Alegre. Olha que diferença dos ímpios, que tentarão, vão preferir morrer do que estar na presença de Deus. Nós não. Vamos exultar, nos alegrar. Que maravilha! Será que é possível determinar o momento exato da volta de Jesus Cristo? O dia e a hora? Será que a Bíblia relata isso? Mateus capítulo 24, verso 36 nos responde. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. A Bíblia também descreve, queridos, que Jesus virá como ladrão. Para muitos, inesperadamente. Para aqueles que não estiverem preparados, inesperadamente. Mas para você e para mim, que estamos aguardando este momento tão especial, em que vai findar toda tristeza, morte, pranto, dor. Porque a volta de Jesus é a maior de todas as esperanças, queridos. É o maior de todos os eventos que irá acontecer. E a Bíblia descreve que está bem perto. Você crê dessa forma? Jesus está às portas. Olha os sinais acontecendo. Ele vai vir buscar você. Ele vai vir por amor a você. Ele não vai vir mais como uma simples criança humilde, um carpinteiro, um homem-deus que teve que sofrer por amor a você para te salvar. Não, agora ele vem como rei, glorioso rei, o rei dos reis, para buscar a você, para buscar a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que atitudes nós devemos ter no tempo do fim? Que atitude deve ser a nossa? Lucas capítulo 21, versículo 28, que ele diz: ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja Deus. Jesus está voltando. Se tudo isso que tem acontecido, pandemia, Covid-19, morte, sofrimento, violência, terremotos, guerra, fome, nação contra nação, os homens ficando mais avarentos, mais propensos ao mal, tudo isso são sinais, queridos, que Jesus está voltando. Ele vem e vem te buscar, ele vem por você. Então tenha no seu coração essa esperança, essa certeza que um dia todo esse mal vai findar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Finalmente, queridos, quando Jesus voltar, o mal vai findar. Poderemos encontrar o nosso Mestre, abraçá-lo, poder agradecer o que ele fez por nós na cruz.
Ele vem e vem buscar a você e a mim. E o compromisso de fé hoje, queridos, quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. É esse o seu desejo? É essa a sua vontade no seu coração? Convido a você nesse momento que tem esse desejo, que feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, pela promessa da volta de Jesus. Essa promessa que está em nosso coração, enchendo o nosso coração de esperança e de certeza que breve, muito em breve, todo o mal vai findar e poderemos estar contigo para sempre. Cuida de cada um de nós. Nos ajude a sermos fiéis a Ti. Abrimos o nosso coração para aceitar a Tua salvação que vem de Cristo Jesus. Que a Tua bênção seja derramada sobre nossa vida, sobre nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue a abençoar você e que a esperança e a certeza da volta de Jesus esteja dentro do seu coração, pois Ele vem e vem buscar você e a sua família. Amém.